Olá, meus queridos, tudo bem? Meu nome é Ginaldo e esse é o canal Falando do Amor de Deus. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre 5 ensinamentos de Jesus para oração. Se você já gostou desse assunto, eu quero te convidar a se inscrever no canal, a deixar o seu comentário, a deixar o seu joinha para fortalecer esse trabalho e nos abençoar. A oração, queridos, ela nos aproxima de Deus, ela é fundamental para a nossa comunhão e o nosso relacionamento com Deus. Mas, volta e meia, ouvimos pessoas dizer que têm dificuldades em orar no meio de pessoas. E quem sabe, em algum momento da sua vida, isso também já pode ter acontecido com você. De você ficar acanhado, de você não conseguir ter aquela comunhão, ter aquela intensidade de oração com o Senhor. Mas, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre esses 5 pontos, os quais o próprio Jesus nos ensinou através da sua palavra. E que pontos são esses? Que pontos são esses que nós vamos abordar? O primeiro deles é: separe um tempo e um local específico para você orar, para você ter o seu momento de intimidade com Deus através da oração. Vamos para a palavra de Deus, onde existem versículos que nos mostram sobre isso, que nos falam sobre esse assunto. E o primeiro versículo que nós vamos ler está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 5 e 6. Vamos ler o que está escrito. E diz assim: E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então, olha a diferença a qual o Senhor fala aqui nesses versículos que nós lemos. Existem pessoas que gostam de ser vistas pelos homens, que gostam de se mostrarem ou mostrarem que elas são as melhores, que elas sabem mais, que elas conseguem mais. E Jesus ele está dizendo: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu Pai que está em secreto, e em secreto ele te ouve e ele te responde. Então, o primeiro ponto aqui que nós percebemos é que o Senhor nos ensina que devemos separar um local específico, um momento específico para a gente poder se humilhar, se colocar diante do Senhor, porque Ele é Deus para nos ouvir, independente do momento em que nós estejamos passando. Então, para que a gente possa transformar o momento da oração em um momento que vai nos aproximar de Deus, e aquele diálogo deixa de ser um monólogo, deixa de ser vãs palavras repetidas, que é o próximo ponto que nós vamos falar, e passa a ser um momento de intimidade, um momento ímpar, um momento único com o nosso Deus. E nós não precisamos nos mostrar para as pessoas que nós sabemos ou que nós somos os melhores. Não, nós não precisamos disso. Basta tão somente que nós venhamos adentrar o nosso quarto e falar em secreto. Olha que coisa interessante. E o segundo ponto é: não é pelo muito falar e devemos evitar vãs repetições. Então, são 2 coisas em apenas uma. Não é por muito falar e devemos também usar as repetições. Porque tem pessoas, queridos, que elas acham que por muito elas falarem, elas vão conseguir ser ouvidas pelo Senhor. Vamos ver o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8, que nos diz assim: E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensaram ou que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de vos pedirdes. Olha só que coisa interessante. Não é porque eu vou falar muito, não é porque eu vou usar uma boa oratória, uma boa linguagem, que o Senhor vai me ouvir. Antes que a palavra saia da minha boca, o Senhor já conhece, Ele já sabe de tudo. O Senhor te conhece muito mais do que você possa imaginar, assim como Ele me conhece.
Então, antes que a palavra saia da nossa boca, o Senhor já conhece. Então, o que é que eu e você precisamos? Precisamos apenas chegar diante do Senhor com o nosso coração limpo, quebrantado e contar para Ele aquilo que nós estamos precisando. Precisamos falar com Deus, precisamos abrir o nosso coração e ser sincero com Ele e ser verdadeiro com Ele, porque a partir daí a nossa oração, com certeza, ela vai surtir um efeito, ela vai ser ouvida, o Senhor vai ouvir a nossa oração, tá certo? O terceiro ponto é: não murmure, ore. Não seja uma pessoa murmuradora, seja uma pessoa que ora com fé. Vamos ver o que a palavra de Deus está nos dizendo em João, no capítulo 6, versículo 11, onde a palavra diz assim: E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Então, não é difícil imaginar que essa passagem vai nos falar de um momento em que Jesus está com uma multidão e aquela multidão ela tem necessidade de comer pão, ela tem a necessidade de se alimentar. E eles estavam ali e não havia mais o que aquelas pessoas comerem. Jesus, ele sabia que Deus podia mudar aquela situação e ele, ao invés de fazer como a maioria das pessoas fazem, ele foi dar graças a Deus, porque ele sabia que Deus podia mudar aquela situação. Então ele pega o pão, ele agradece, ele pega os peixes, ele agradece, ele apresenta ao Senhor e aquelas pessoas puderam ter a multiplicação. Então eu e você temos que pegar como exemplo e, ao invés de murmurar, devemos orar com sinceridade, devemos orar com fervor e o Senhor vai responder às nossas orações. O quarto ponto: seja ousado. Vamos ver o que a Bíblia diz, porque para tudo a Bíblia vai nos ensinar. Marcos capítulo 11, versículo 24, a Bíblia diz o seguinte: Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede, receber e tê-las eis. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Por isso eu vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede, receber, tê-las eis. Então, o que o Senhor está dizendo é que se eu creio, se eu estou orando, se eu estou crendo, o Senhor, ele vai fazer acontecer na minha vida. A oração, ela precisa estar munida de fé. Eu não posso me dirigir em oração, sem ousadia. Ousadia e fé são duas coisas que aqui elas se entrelaçam. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, a certeza daquilo que você está esperando, você está aguardando, você confia, então você vai acreditar que vai acontecer. Com ousadia é determinar diante da situação, porque o Deus a quem nós estamos orando, ou por quem nós estamos clamando, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, imaginamos e buscamos, tá certo? Vamos para o quinto e último ponto. Antes de tomar decisões importantes, ore. Ou seja, ore antes de tomar decisões importantes. Vamos ler o que a Bíblia diz aqui no livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também chamou de apóstolos. Esta passagem diz que Jesus, antes de tomar a decisão de escolher os 12 discípulos que iria segui-lo, ele passou a noite orando a Deus. Ele passou a noite falando com o Senhor. Isso nos mostra que o exemplo que nós precisamos seguir aqui, deixado pelo próprio Cristo, é: antes de qualquer decisão que eu e você venha tomar, nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a Deus em oração, buscar a resposta dele em oração. Antes de qualquer decisão, seja o que você for fazer,
você precisa orar. Então, naquele momento, o Senhor, ele provou que havia necessidade de o homem se curvar diante dele, orando, falando com o Senhor, falando com Deus. Então, Jesus, ele vai para o joelho, ele vai orar, ele vai falar com Deus, porque a necessidade dele, porque ele precisava tomar uma decisão importante e para isso ele precisava orar. Então, nós precisamos sair da nossa zona de conforto e partir para a oração. Não ficar prostrado, não ficar parado, não ficar esperando as coisas acontecerem, simplesmente devemos orar ao nosso Deus, tá certo? Nós vamos finalizar esse vídeo orando a oração modelo, a qual o Senhor nos ensinou. Eu quero te convidar a orar comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém? Esta palavra está em Mateus, no capítulo 6, nos versículos 9 até o versículo 13. Então seria muito interessante que nós usássemos esses 5 passos, ou seja, que nós colocássemos em práticas esses 5 ensinamentos da parte do Senhor para nossa vida de oração com Deus. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário e que Papai do Céu te abençoe, que Ele te conduza, que Ele mude a história da tua vida. Eu quero deixar uma playlist do nosso canal para que você possa também assistir aos outros vídeos e que Deus abençoe a tua vida de uma forma grandiosa em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus e que Papai do Céu te abençoe.